6.300.000. Esse é o tamanho do déficit habitacional brasileiro. Ou seja, é o número de casas que o país precisa arranjar se quiser colocar todo mundo embaixo de um teto decente. O dado é do último levantamento, publicado em 2018, da Fundação João Pinheiro, considerada referência nacional sobre o tema. Ela utiliza como base a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, do IBGE. Quando a gente diz que o Brasil tem um déficit habitacional de 6.300.000 residências, não quer dizer que 6.300.000 famílias estejam morando na rua ao relento. Quer dizer, sim, que 6.300.000 famílias vivem em habitações precárias ou são obrigadas a conviver forçadamente, apertadas e sem espaço numa mesma casa. O número inclui também as famílias de baixa renda com dificuldade para pagar o aluguel e aquelas que vivem em imóveis e locais que não podem ser considerados residenciais, um galpão ou os fundos de uma loja, por exemplo. As ocupações também são um problema grave. O caso mais conhecido é o do prédio Hilton Paz de Almeida, que desabou no Dia do Trabalho, no centro de São Paulo. Casos menores também são comuns e muitas vezes nem chegam a ser divulgados. Nas cidades brasileiras, faltam mais de 5.500.000 residências. Na zona rural, outras 783.000. A região em que mais faltam casas é a Sudeste, o equivalente a 39% do rombo total. Em seguida, vem o Nordeste com 31%. Só no estado de São Paulo, a necessidade de novas unidades habitacionais ultrapassa 1.300.000 moradias. Desse total, quase metade, 639.000 domicílios, diz respeito à região metropolitana da capital. Minas Gerais é a segunda unidade da federação com maior déficit, 575.000. O estado da Bahia ocupa o terceiro lugar, com 461.000 moradias faltantes. O quarto é o Rio de Janeiro, com 460.000. Em seguida vem o Maranhão, com 392.000. O Maranhão se destaca ainda como o estado com maior déficit habitacional relativo. Lá, a falta de moradia decente alcança 20% da população. Olha, na enchente aqui na quadra eu perdi tudo, minhas coisas eu perdi tudo. Eu tô conseguindo comprar minhas coisas aqui de volta. Aí eu tô quase vendo perder tudo de novo, porque eu tenho medo de ir pro serviço quando eu chegar, a minha casa tá no chão. O Rio Grande do Sul destaca-se pelo menor percentual de domicílios em déficit habitacional, 5,8%. Nas regiões brasileiras existem diferenças importantes quanto à localização dessa carência, se ela é mais urbana ou mais rural. Em regiões como o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste, mais de 90% do déficit está nas cidades. No Norte e no Nordeste, o déficit habitacional rural ainda tem peso alto. No Norte, ele corresponde a 22% do total, e no Nordeste, a 27%. Ao mesmo tempo em que o Brasil tem um déficit habitacional de 6.300.000 domicílios, ele tem um superávit, digamos assim, de 6.900.000 imóveis vagos em condições de serem ocupados. E se você acha que esses dados são contraditórios, você está coberto de razão. Poucas outras coisas devem mostrar tão bem as contradições do Brasil. Um país que tem muita gente sem casa, mas que tem ainda mais casa sem gente. O próprio governo federal era proprietário em 2018 de pelo menos 10.000 imóveis que estavam vagos, não eram usados para nada, não tinham serventia nenhuma. Isso segundo a Secretaria de Patrimônio, ligada ao então Ministério do Planejamento, ou seja, o próprio governo federal. De vez em quando a União até tenta vender alguma coisa, nem sempre funciona. Entre os edifícios que voltam a ser ofertados, este de 26 andares em São Paulo, que já foi usado pela Receita e pelo INSS, mas está vazio desde 2009. Em 2018, outras 16.000 propriedades da União não possuíam sequer informação suficiente na base de dados para se dizer se estavam ou não ocupadas. Ninguém sabia dizer exatamente o que era feito delas. São imóveis que poderiam facilmente ser utilizados para pelo menos dar uma amenizada no déficit habitacional do país.
Na época, Daniele Klintovitz, arquiteta do Instituto Polis, uma organização não governamental que desenvolve políticas públicas na área urbana, deu uma entrevista para o jornal El País Brasil. Ela considerou esse eventual reaproveitamento dos imóveis da União para moradia uma obrigação constitucional. Daniele disse: A Constituição fala sobre a função social da propriedade pública e privada. Quando a União deixa esses imóveis vagos em áreas centrais, ela está fazendo uma medida inconstitucional, porque não dá função social para os imóveis. O déficit habitacional não é um problema que você pode resolver apenas construindo mais casas. Além de programas habitacionais, você precisa garantir renda e criar mecanismos que controlem a especulação imobiliária, que simplesmente expulsa quem é pobre cada vez mais para a periferia das cidades. De 2018 a 2017, por exemplo, os salários na cidade de São Paulo foram valorizados em 60%. No mesmo período, os aluguéis dobraram e o valor dos imóveis subiu 230%. E aí, pai? Prefeitura. A prefeitura que tem que arrumar um lugar pra nós, não é jogar na rua. Não é pra levar nada de volta. Se a gente não der o endereço há 5 minutos, nossa mudança vai pro depósito da prefeitura. É justo fazer isso? Oprimir, dar minutos para tirar nossa mudança? Cadê nossos direitos de humanos? E a gente ainda nem começou a falar da população brasileira que efetivamente vive na rua. Em março desse ano, uma nota técnica do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, estimou esse contingente em 221 mil pessoas. E é possível que os números de março de 2020 já mostrem o início do impacto da pandemia no aumento dessa população. Isso porque, no semestre anterior, em setembro de 2019, o número era de 206 mil pessoas, e em março de 2019, de 202 mil. Ou seja, no último semestre medido, o crescimento acelerou. Verdade seja dita, desde 2012 o número subiu continuamente. No cálculo geral, cresceu 140%. Foi de 92 mil em setembro de 2012 para os 221 mil atuais. Embora a população de rua se concentre nas grandes cidades, de 2012 a 2020 ela se ampliou em municípios de todos os portes. Hoje, 18% delas está em municípios pequenos e médios. O último censo da população em situação de rua de São Paulo indicou que apenas na maior cidade do país existem mais de 24 mil pessoas vivendo nas calçadas. Um aumento de 53% em relação à última contagem em 2015. Tem mais gente dormindo ao relento em São Paulo do que a população total de 70% das cidades do Brasil. Mesmo assim, o número pode ser subestimado. É o que conclui o coordenador do Movimento Nacional da População de Rua, Anderson Lopes de Miranda. Em fevereiro, em uma entrevista para a revista do Instituto Humanitas Unicinos, Anderson disse: A gente viu muitas irregularidades. Teve caso de 3 horas antes do censo acontecer a ação de zeladoria da prefeitura, varrendo a população de rua para outros lugares para não ser recenseada. Fomos fazer o recenseamento na Cracolândia e horas antes teve ação da Guarda Civil Metropolitana. Os dados não batem com as informações obtidas no cadastro único da própria prefeitura, que registra cerca de 30 mil pessoas em situação de rua. É muito difícil até mesmo contar a população de rua no Brasil, e mais difícil ainda conseguir traçar um perfil dessas pessoas. Os levantamentos do IBGE, por exemplo, são feitos por domicílio. Logo, quem mora na rua não entra neles. No último levantamento, foram encontradas em apenas um dia 5 mil pessoas vivendo nas ruas, a maioria aqui no centro do Rio de Janeiro. O problema é que essa pesquisa já tem quase 2 anos e, por falta de atualização nos dados, a prefeitura não sabe hoje de onde vem, quem são essas pessoas e nem o tamanho dessa população de rua. O relatório Cidadãos em Situação de Rua, Dossiê Brasil, Grandes Cidades, lançado pela Universidade de Juiz de Fora, tentou fazer isso. Durante 4 anos, pesquisadores de diversas universidades mapearam os aspectos cotidianos da população de rua em 8 cidades brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Vitória, Juiz de Fora, Fortaleza e João Pessoa. O estudo descobriu que o nível de escolaridade de quem mora na rua não é muito diferente da média da população brasileira.
e que em Juiz de Fora, por exemplo, 72% dos que dormem nas ruas não são beneficiados por nenhum programa assistencial do governo. Os pesquisadores também desfizeram o mito de que moradores de rua não trabalham. Eles trabalham, e trabalham em ocupações precárias, exaustivas, ligadas à força física. São vendedores ambulantes, coletores de material reciclável e engraxates. Em uma entrevista, mais uma vez, para a revista do Instituto Humanitas Unicinos, o sociólogo Igor de Souza Rodrigues, coordenador do relatório, observou o seguinte: percebemos que grandes empresas e grandes negócios acabam se sustentando com essa força de trabalho. Por exemplo, o ramo da reciclagem não emprega quase ninguém na ponta. Então, as empresas que lucram com a atividade da reciclagem simplesmente sabem que existem essas pessoas, utilizam o trabalho delas para obter lucros, mas não a empregam e não lhes dão nenhum tipo de garantia, como a previdenciária. Além disso, são trabalhos insalubres em que a pessoa mexe diretamente no lixo. Constatamos que algumas pessoas trabalham de 12 a 14 horas por dia e dormem embaixo do carrinho que carregam o material reciclado. Ou seja, é uma pessoa que dorme dentro do seu instrumento de trabalho. Apesar de não ser apontado como principal fator para que as pessoas estejam na rua, a falta de habitação conta. De acordo com a arquiteta e urbanista Raquel Rolnick, o cada vez maior número de gente vivendo na rua também tem a ver com ações de remoção, despejo e perdas de moradia no geral. Em uma entrevista para o jornal da USP, ela disse: é um fenômeno mais amplo, estrutural. É absolutamente necessário elaborar uma política robusta para enfrentar essa questão.